és exaltado nesse lugar, Senhor. Tu és desejado nesse lugar, Senhor. A fome e a sede do seu povo, Pai, tem atraído seus olhos para esse lugar, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vem. A tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias e o Senhor está. A tua palavra diz que onde um ou dois ou mais se reunisse no teu nome, o Senhor estaria ali. Então a tua palavra nos garante que o Senhor está aqui no nosso meio. Passeia sobre os nossos corações nessa noite, Jesus. Sonda o nosso coração, Jesus. Nos ajude a chegar no lugar que o Senhor tem separado para nós. Somos o teu povo e o Senhor é o nosso Deus. Só há um Deus nesse lugar e o nome dele é Jeová. O nome dele é Yahvé. O Todo-Poderoso é o nosso Deus. O Criador é o nosso Deus. É o nosso Pai, é o nosso Abba. Nós temos um Pai. Nós somos os seus filhinhos. Bendizemos o teu santo nome, Senhor. Tu és bendito. Tu és grande. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Salta sobre as muralhas do nosso coração nessa noite. Que o teu amor arrebente com as nossas resistências, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu profetizo sobre essa casa nessa noite, que as taças do Senhor estarão cheias nessa noite. O Senhor ouve a oração do seu coração e Ele ouve a oração verbalizada. Que a sua oração atraia a atenção dos olhos do Senhor para esse lugar. O salmista diz que Ele está sentado no trono e os olhos dele percorrem toda a terra. Que o Senhor nos encontre nessa noite. Em Cantares o Senhor fala que a noiva dele fez disparar o seu coração com um simples olhar. O que é o nosso olhar para o Senhor? O nosso olhar com fé, com compaixão, um olhar com dependência, um olhar com amor, dispara o coração de Yeshua. Enquanto houver culto nessa casa, nessa noite, com a nossa presença aqui, que o Senhor Jesus esteja com o coração dele disparado. Porque os nossos olhos não estão no homem.
Os nossos olhos estão no autor e no consumador da nossa fé. Os nossos olhos estão sobre o Yeshua HaMashiach, aquele que é o início, é o fim, mas também é o caminho, é a verdade e é a vida, sem o qual ninguém irá ao Pai. Ele foi rasgado, ele se deixou ser rasgado, para que nós tivéssemos acesso à sala do trono. Eu profetizo que se depender de nós, o fogo do altar nunca se apagará. Porque o nosso coração é a lenha. Que o nosso coração esteja sempre aceso no altar do Senhor. Amém, queridos? Podem se assentar, queridos. Pai, nós te agradecemos pelos ofertantes, pelos dizimistas dessa casa. Que o Senhor nos dê um caráter administrador. Que nós consigamos verdadeiramente ser mordomos daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Que nós consigamos olhar para o pobre, o necessitado e fazer o papel que Jesus faria, que é ajudá-lo. Aqueles que não ofertaram, não dizimaram, sejam livres, vocês estão na casa do Pai, amém? Quem é Everton e Jackson? Everton, Jackson e o Everton. Sejam muito bem-vindos, tá? Como nós recebemos os nossos visitantes? Abra o coração, o entendimento do coração de vocês para receber aquilo que o Senhor vai falar ao seu coração, ao meu coração nessa noite, amém? Não precisa abrir esse texto, eu não ia falar desse texto, eu não ia lê-lo. Mas eu quero que vocês prestem bem atenção, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não precisa abrir agora, eu vou dar referência, se você quiser anotar, anote. Porque às vezes tem tradução diferente e você se perde, e eu não quero que você se perca. Em João 8... 47 diz assim: aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. No versículo 44 fala assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Eu quero que vocês reflitam. Jesus não estava falando para o gentio e Jesus não estava falando para o ímpio. Jesus estava falando para os mestres da lei. Ele estava falando com os fariseus, suposto povo dele. Essa palavra, eu quero que ela fique pairando nessa noite para vocês refletirem quem é o pai de vocês. Porque a Bíblia diz que aquele que não obedece a Deus é filho do diabo. E aquele que tem parte com a mentira é filho do pai dela. E o pai da mentira é o diabo. Então que nessa noite o Senhor venha revelar ao nosso coração quem é o nosso pai. Porque ali eles achavam que o pai era Deus. Eles achavam que o pai era Deus, mas Jesus fala: vocês não são de Deus, porque vocês não creem na verdade. A verdade é uma pessoa. Se nós não cremos em Jesus Cristo, nós não somos de Deus. Nós não temos parte com Deus. E não sou eu que estou falando. A palavra está falando. E aqueles que são obedientes à palavra, obedientes a Jesus Cristo, obedientes ao que Ele deixou estabelecido, são chamados de filhos de Deus, filhos da obediência. Que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite,
e nos revele a qual pai nós estamos dando ouvido. Amém? A palavra que eu quero ministrar hoje chama obediência radical. Eu estou lendo um livro que chama Segredos do Lugar Secreto. Eu indico para que vocês leiam. Tem sido maravilhoso sobre a minha vida. E esse livro me inspirou acerca de obediência. E nós já viemos falando de obediência nessa casa já tem tempo. Nós já até ouvimos pessoas entrarem e saírem dessa casa e falar que não vai permanecer aqui porque não suporta praticar o que é pregado aqui. Nós pregamos a palavra. Não é à toa que o Senhor deixou escrito que a porta é estreita e o caminho também é estreito, e não são todos que vão passar por ele, e nem muitos, são poucos. A Bíblia fala, poucos a encontrarão. Que nós sejamos esses poucos que vamos encontrar a porta estreita e caminhar pelo caminho estreito, porque nós somos ungidos pelo Senhor. Eu creio que o óleo do poder do Senhor está sobre nós e a gente vai passar por esse caminho estreito, nem que seja espremidinho. Amém, queridos? Abram comigo em Tiago 1, do 22 ao 25. Hoje eu vou citar vários textos. Se vocês quiserem só anotar ou só me ouvir, para a gente não perder tempo, aí eu vou lendo e depois vocês leem em casa, se quiser. Em Tiago 1, 22 ao 25 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Pai, muito obrigada pela tua palavra. A tua palavra é boa, a semente é boa. Que o solo do nosso coração esteja fértil, para que a tua palavra caia sobre o nosso coração e venha germinar, venha crescer e venha dar frutos que permaneçam. Senhor, em nome de Jesus, abre o entendimento do nosso coração nessa noite para que venhamos buscar e encontrar o rema, a palavra na palavra, a palavra revelada. Que a palavra dessa noite venha nos dar um destino, venha nos fazer a viver em obediência. E se estivermos vivendo em desobediência, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos reposiciona nessa noite. Em nome de Jesus. Quem de nós não queria encontrar o segredo da felicidade, né? Todos nós, né? Eu acho que gostaríamos de encontrar o segredo da felicidade. E aqui nesse texto diz: o segredo da felicidade é perseverar na prática da palavra. Hipocrisia nossa dizer que é fácil viver na palavra. Não é fácil, mas é possível. Jesus viveu e morreu sem pecar. E o Espírito do próprio Jesus Cristo habita dentro de nós, para que possamos conseguir também. Porque hoje nós estamos ligados à videira verdadeira. Então é possível cumprir sim aquilo que Deus deixou escrito para nós. É possível sim glorificar o nome do Senhor através da nossa obediência. Nós precisamos entender que se nós estamos em Cristo Jesus, e dificuldade vem, tribulação vem, é para quê? É para que seja podado, porque na tribulação, na adversidade, a gente manifesta a nossa natureza humana. Ao manifestar a natureza humana, o que a gente deve fazer? Senhor, poda isso de mim. Pode vir com a poda. Às vezes a gente vem para um culto e sai totalmente confrontado pela palavra. O pregador vem aqui, fala,
E aquilo dói. Por quê? Nós somos sal da terra, amém? Coloca sal na afta e me conta se dói ou se não dói. O sal não é para que se mate as bactérias da carne? Então é para isso que tem sal sobre a nossa vida, para que a gente não apodreça. E sal gera dor. Amém, queridos? Antes de viver uma obediência radical, nós precisamos primeiro conhecer a quem nós vamos obedecer. E a partir de quem nós estamos obedecendo, nós precisamos ouvir. Nós vamos obedecer quem e obedecer o quê? Qual que é a forma dos filhos de Deus ouvirem a Deus? Conta pra mim, gente, como que a gente ouve Deus? Ninguém sabe? Orando. Não é orando? Entre no seu quarto, fecha a porta. Aquele que o Pai que está em secreto, no secreto te ouvirá. Só que não é um monólogo no secreto. Eu falo e eu ouço. E nem sempre o secreto também é um quarto. O secreto pode ser uma pia cheia de louça, pode ser uma tábua de passar cheia de roupa para passar. Eu falo de experiência própria. O secreto pode ser o seu coração. Você está no trabalho, não consegue orar em voz alta, ora em espírito. Orar em espírito não é orar em línguas. Orar em espírito é você ficar orando, porque dentro de você, a própria palavra diz que antes de uma palavra sair da nossa boca, ele já sabe. Ele sabe das limitações que você tem no seu dia a dia. Na medida do possível você ora, ou ora falando, ou ora em espírito. E a forma de nós conhecermos esse Deus que nós servimos é lendo a palavra também. Nós precisamos ler a palavra. Eu ouvi audível a voz de Deus uma vez na minha vida. Foi em 2009, 3h da manhã. Eu escutei ele falando o meu nome. E eu acordei igual Samuel. Eu dei um pulo que eu assustei. E, assim, foi alta a voz, porque eu ouvi, assustei e sentei. Eu falei, eis-me aqui, Senhor. Se essa voz que me chamou for a tua, confirma na palavra. E eu peguei a Bíblia e abri ela aleatoriamente. E nunca vou esquecer. Saiu em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então Deus é um Deus de resposta. Deus é um Deus de diálogo. Ele quer falar com os seus filhos. Na maioria das vezes nós é que estamos corridos demais para tirar um tempo e falar com o nosso Pai. Mas orar é muito mais ouvir do que falar. Às vezes nós chegamos diante do Senhor com uma lista enorme de pedidos. Falamos, levantamos e saímos. O Senhor tem trabalhado muito nesses últimos meses comigo acerca de solitude e quietude. Solitude é eu voluntariamente ir para um lugar e ficar só eu e ele, calada, quietinha. Para mim, que sou sanguínea, falo horrores, né? Mulher já fala de nascença, eu acho que eu nasci com o dom dobrado ainda. Falo demais, para mim é muito difícil. Só que o Senhor tem batido nessa tecla e eu tenho entendido que eu preciso entrar nesse lugar de quietude para ouvir um segredo que eu ainda não sei dele. Senão ele não estava me convocando para esse lugar. E eu creio que esse chamado não é só para mim. Esse chamado é para os filhos. Um lugar de solitude e quietude, onde ele vai falar ao nosso coração. Amém? Em João 10:27, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Em Salmos 95:6-8, ele fala assim: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje
se não endurecerem o coração como em Meribá, não. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto. Então aqui nós sabemos quem é o nosso Senhor. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso pastor. O Senhor nos pastoreia. E o Senhor diz que hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Eu vejo que muitas vezes nós andamos errantes por causa da dureza do nosso coração. E aqui, esse se é uma condição. Hoje, se ouvires. Então, ouvir a Deus depende de uma atitude nossa. Nós precisamos buscar ouvir a Deus. Nós precisamos entender que Ele é o nosso pastor e Ele tem nos conduzido. Nós precisamos entender que Ele nos conhece, Ele nos criou, Ele criou o nosso coração. Ele sabe o que nós fazemos. O que vocês não sabem que eu faço, Ele sabe. E quem anda junto comigo, mora na minha casa, não sabe o que eu faço aqui, Ele também sabe. Então o Senhor sabe dos seus pensamentos, dos meus pensamentos e das nossas atitudes. Nós precisamos entrar na presença dEle e rasgar o nosso coração e jogar o nosso orgulho de fora e confessar para Ele aquele que Ele já sabe quem nós somos. Mas Ele quer ouvir. É muito horrível, eu falo que é horrível pedir perdão, é horrível confessar. Ninguém vai pedir perdão sorrindo, gente. Quem vai confessar pecado sorrindo? Ninguém, sabe por quê? Porque isso é humilhante. Mas nós precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor e sair de lá limpos, livres de condenação. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos falar para o nosso Pai: Senhor, nós sabemos que o Senhor nos conhece. O Senhor sonda o nosso coração, eu sou assim, 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 me perdoa. Dê nome a pecado. Às vezes a gente vai orar assim: eu perdoo os nossos pecados. Fala o nome. É o pecado da fofoca, é o pecado do adultério, é o pecado da prostituição, da pornografia. Que pecado? Dê nome. Se humilhe diante de Deus e confesse ao Senhor: sozinho eu não consigo abrir mão, mas com o Senhor eu consigo. Eu quero entrar nesse lugar de santidade. Gente, até hoje, eu não vou falar de outra igreja, eu vou falar de onde eu congrego. Congrego aqui. Tem pessoas que falam assim: eu não gosto desse negócio de me chamar de santo. Eu sou pecador. Você era. Você foi justificado pelo sangue de Jesus. E quando você fala eu não sou santo, você fala para Deus: você é mentiroso. Porque a palavra fala que nós somos santos. A palavra fala: vocês são santos. E aqueles que ainda não são, fala: sede santos porque eu sou santo. Ai, ser santo é aquele santo que fica lá no pedestal lá e não peca nunca. Ele não peca mesmo, ele é de barro, é de madeira. Nós pecamos, mas nós fomos perdoados e somos santos sim. O que é ser santo? É ser separado para o Senhor. Se você não é separado para o Senhor, você é separado para quem, meu querido? Assuma a sua identidade de santo. Eu sou santo sim, eu sirvo um Deus vivo. Pode olhar para mim e falar que eu sou santo, se eu não sou santo do pau oco, não. Eu sou santo, eu sou falho, mas eu tenho um Deus que me ajuda a me manter santificado. Quando eu escutava oração assim: a oração do justo pode muito em seus efeitos, eu falava: lascou, porque eu não sou justa. Eu pensava, na minha imaturidade. Só que todos nós fomos justificados por Jesus. Então nós somos justos sim, e a nossa oração tem poder sim. Não aceite mentira do diabo contra a sua identidade. Sou filho, sou santo, sou justo. Amém, queridos? Em Mateus 13, do 9 ao 11. Mateus 13, do 9 ao 11, diz assim:
Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Aqui ele está falando da parábola do semeador. Explicou? Ele falou, contou a parábola, a galera não entendeu, ele contou para uma multidão, a multidão não entendeu e muito menos os discípulos. Só que os discípulos foram ter uma conversa com o Senhor. E o Senhor revelou o mistério da parábola. Tem coisa que o Senhor não vai revelar para a multidão. Ele vai revelar para discípulo. Discípulos de Jesus é que têm acesso aos mistérios do reino. Nossa, que legal. A maioria não entende, mas eu entendo. Há sobre você uma responsabilidade que não há sobre a maioria. Segunda-feira eu estava falando sobre perdoar. E Jesus fala para os discípulos: vocês têm que perdoar 7 vezes 7 por dia. E os discípulos: aumenta a nossa fé, Jesus. Você está de brincadeira, né? Perdoar 7 vezes por dia aumenta a nossa fé. Os discípulos não pediram para aumentar a fé para fazer milagre, nem para ressuscitar morto, nem para multiplicar pão. Aumenta a nossa fé para a gente poder perdoar, Jesus. Se nós não perdoamos, nós não temos o perdão do Pai. Vai orar a oração do Pai Nosso. Eu preciso perdoar para ser perdoado. Aí quando os discípulos têm acesso àquela informação, vem Pedro depois, quando Jesus fala para ele: quem vocês falam que eu sou? Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: dissestes bem, o Pai te revelou. Ele teve uma revelação que nem os outros discípulos não tinham tido. Depois disso ele pergunta para Jesus: Jesus, então eu tenho que perdoar 7 vezes 7, né? Está escrito na tua lei. Ele fala: não, Pedro, para você a medida é diferente. É 70 vezes 7 por dia. A medida para nós é diferente. A medida para os discípulos de Jesus é diferente da medida da multidão. Aqui nessa congregação tem multidão, porque tem gente que tem ouvido e não tem entendido. Ah, é maldade de Jesus? Não, é amor. Porque se ele entende, mas ele não se posiciona em viver, aquele princípio vai quebrar ele. Então, para proteger, entra nos ouvidos como parábola, não entende. Eu falei para Jesus esses dias conversando, eu falei: Jesus, tanta coisa que eu estou tendo a revelação agora, por que você não me contou isso tudo antes? Eu tinha errado menos. Eu falei assim: você não tinha maturidade. Se eu tivesse te contado, você poderia até se desviar dos meus caminhos. Nós precisamos também, como igreja, respeitar o nível de maturidade dos nossos irmãos. Se eu entendi, se eu tive a medida dos 70 vezes 7 por dia, mas o meu irmão teve a medida dos 7, eu preciso respeitar a medida dele. Eu não posso entrar no lugar de julgador. Esse papel não é meu. Nem de acusador. Acusador é o diabo e eu não tenho parte com ele. E de julgador, quem é o nosso justo juiz é Jesus Cristo. Então é com ele. O meu papel é só amar e respeitar a medida do meu irmão. A medida da revelação do meu irmão é essa que eu respeito ela. Amém? Que às vezes a gente anda com pessoas e a gente vê que espiritualmente falando eles estão mais à frente do que a gente. E a gente começa a se culpar, né? Nossa, Deus, eu queria ser como aquele fulano, né? Como aquele outro, né? Mas tem palavra de conhecimento, milagres, profecias. Eu queria muito ser daquele jeito. Espera a sua medida.
De repente você ainda não chegou no nível de maturidade daquele irmão. Porque dependendo do dom que Deus libera para nós, a gente se ensoberbece. Ah, Deus deu um dom de cura. Vai fazer fila lá na porta da minha casa daqui uns dias para ir mais ali e orar por cura. Vocês acham que Deus quer isso? Não. Deus não quer. A oração de todos pode curar. Então eu tenho que entrar num lugar onde eu me isento da vaidade. Isso aqui, gente, é uma linha muito fina para a vaidade. O púlpito. Nós precisamos sim sacrificar a nossa alma, carne, para subir aqui e não se envaidecer. Não achar que é melhor do que o outro porque eu estou com o microfone na mão. A responsabilidade é muito maior. Porque eu falo e vocês me analisam se aquilo que eu estou falando é aquilo que eu vivo. Não podemos ter vaidade com dons, com ministério, com nada que o Senhor nos entregar. Porque se o espírito dele sai de nós, é como Saul, já era. Já era. Nós só conseguimos fazer alguma coisa que representa o reino porque o rei mora aqui dentro. E outra coisa que Deus ministrou muito ao meu coração hoje. Para nós que estamos em Cristo Jesus, não existe mais santo e profano, nem espiritual e secular. Tudo para nós é santo. A igreja não é isso aqui somente. Eu tenho que ser o que eu sou aqui, aonde eu for. Ah, mas você não sabe onde eu trabalho. Lá é muito pecado, é muita coisa errada. O principado e a potestade que está lá no seu trabalho tem que se desesperar na hora que você chega, porque Jesus chegou. Aonde você chega, Jesus chegou. Aonde você chega, Jesus chegou. Você carrega o Cristo. Então você não tem que ter medo dos ambientes aonde você vai entrar. Você só tem que ter medo se você não obedece a Ele. Se você é um crente da boca para fora. Mas se você é um homem, uma mulher, cheia do Espírito Santo de Deus, aonde você for, principado e potestade tem que correr, porque Jesus chegou. Jesus precisa chegar nas faculdades. Jesus precisa chegar no comércio. Jesus precisa andar pelas ruas de Passo Fundo através das nossas vidas. Aonde nós formos, as pessoas precisam notar algo diferente em nós. Senão o que adianta a nossa conversão? Ao abrir da nossa boca, que sai a palavra que gera vida. Palavra que representa o verbo vivo que habita em mim. O Espírito do Cristo habita em mim. Então eu tenho que ser diferente. Ah, mas eu fico parecendo um ET lá na escola. Mas é o que você é. Você está na contramão do mundo. Os seus valores são totalmente diferentes do que os valores que a cultura quer colocar, a sociedade quer colocar, a Babilônia quer colocar. Como que não quer ser diferente? Nós somos diferentes aonde nós formos. Nós somos agente de transformação de ambiente porque o Cristo chegou. Ouvir e obedecer é a nascente do poder e da autoridade do reino. É fonte de sabedoria, compreensão e da direção da vida. Se eu ouço, se eu obedeço, eu sou empoderada pelo céu. Nós somos empoderados pelo Espírito Santo. Há poder naquele que ouve e obedece. O poder que há através do Espírito Santo de Deus só é liberado para nós a partir de ouvir e obedecer. Deus não vai dar poder para uma pessoa que vive relaxadamente. Se eu quero acessar esse poder do alto que foi liberado para mim através do sangue de Jesus e com o batismo do Espírito Santo e o batismo do fogo, eu preciso entrar nesse lugar de renúncia total, tomar minha cruz, seguir Jesus. Quando, em 2012, o Senhor usou a boca de um pastor para falar comigo, e ele falou assim, vou falar parte do que ele falou.
Ele falou: coma o rolo. Quem sabe o que é o rolo? Palavra de Deus. Coma o rolo. Você vai ser batizada no fogo. Aleluia. Só no subiricanta chamanaias. Era isso que eu achava. Falava, nossa, eu vou sapatinho de fogo agora. Que eu achava que isso era ser batizado no fogo. E eu acho que o Espírito Santo falava assim, sabe nada, inocente. Ser batizado no Espírito Santo, a gente ora em línguas mesmo. Quando a gente é batizado no Espírito Santo com línguas, dependendo do ambiente que a gente está, a gente sai todo ranhento, né? E chora, e fala em línguas, e o povo está tudo indo embora, e você está ali tomado pelo Espírito Santo. Isso é o batismo do Espírito Santo com dom de línguas. Mas o batismo do fogo é aquele do fogo refinador. Aquele que vai aquecendo até queimar todas as nossas impurezas. E tem muitas pessoas que, quando começa a esquentar o fogo purificador, sai fora porque acha que é o diabo que está tocando. É retaliação do diabo. É o diabo que está com a mão. E não se submete. E sai da purificação do fogo. E a minha oração é que a igreja do Senhor Jesus, Levanta Passo Fundo, igreja brasileira, se submeta ao fogo purificador do Espírito Santo de Deus. Aquele que purifica dos nossos pecados. Aquele que queima o nosso orgulho, o orgulho que nos impede de acessar o mais íntimo do coração de Deus, que é o oposto do orgulho, que é através da humildade. É ser humilde o suficiente para saber que sem Cristo eu não sou nada. É ser humilde o suficiente para saber que quando eu vim para cá e aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu não estava entregando a minha vida para Ele, eu estava entregando a minha morte. Porque eu estava morta nos pecados e Ele me deu a vida porque Ele é a vida. Então o orgulho nos tira desse lugar de aceitar quem nós somos no Senhor. E o Senhor Jesus, Ele era humilde, era manso. Nós precisamos entrar nesse lugar de humildade e mansidão para acessarmos lugares no Senhor que com orgulho eu não acesso. E isso eu só consigo obedecendo às diretrizes do Senhor. A palavra não tem 10 mandamentos, ela é toda mandamento. Aqui é como se você comprasse um micro-ondas, vem o manual e você segue o manual. A palavra é o nosso manual. A palavra está escrita para nós, não é para Jesus. Ele é a personagem principal da Bíblia, mas ela é para mim. Jesus, ele já foi perfeito, ele é perfeito, ele não precisa dela. Quem precisa dela sou eu. Então nós precisamos nos aprofundar nas Escrituras para entender o que eu sou, o que eu não sou, o que eu devo, o que eu não devo fazer. Por que nós vemos tantos crentes rasos hoje? Porque não tem intimidade com a palavra. Na hora da aflição não sabe ler um versículo que tira ele da aflição. Na hora que o Senhor está purificando, está estreitando, não sabe nem declarar que é Ele que está com a mão e fica dando mérito para quem merece demérito, que é o diabo. Eu falo que o diabo, o Juscelio que gosta de falar, que o diabo é o diabo de Deus. Ele só toca a gente quando Deus quer que ele toque. Igual foi com Jó. Ele já tinha sondado Jó. Por que ele não tocou Jó? Jó era puro e íntegro. E andava com Deus. Jó era obediente, tinha o quê? Uma cerca de proteção. Satanás não podia passar para frente. Ele só tocou quando teve propósito de Deus. Satanás não toca em nós. João fala, aqueles que são de Deus, Satanás não toca. Se está doendo, meu querido, é Deus. Através do fogo consumidor. Consumidor de quê? De pecado. Fogo purificador. Quando fala de ouro na Bíblia, está falando de caráter. Nosso caráter precisa ser purificado no fogo. E fogo dói, gente. Vamos ser bem sinceros. Fogo dói. Mas eu prefiro me submeter à dor
da purificação do que ficar do lado de fora. Em Isaías 66, 2, nós vemos que Deus dá atenção e estima para quem lhe obedece. Isaías 66, 2 diz assim: ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo que há veio a existir? Indaga o Senhor. Darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Para tirarmos a atenção de Deus e Ele ter estima de nós, nós precisamos ser humildes, arrependidos de espírito e dedicar um amor reverente à palavra do Senhor. É fácil isso? Não é fácil, mas é possível. O espírito do humilde e do manso habita dentro de nós. Hoje nós não estamos na posição de Davi, que olhava para o alto, que era de onde vinha o nosso socorro. Hoje nós olhamos para dentro. Nosso socorro está dentro. Nosso socorro habita em nós. Não precisamos olhar mais para os montes. O nosso socorro está aqui dentro. O Espírito do Cristo está aqui. O Espírito do Criador está aqui. Todas as respostas que nós precisamos estão dentro de nós. Nós precisamos acessar esse lugar. Gente, não tem como um crente ser cheio do Espírito Santo, ser empoderado pela palavra e não orar. Como que nós conseguimos viver uma vida sem oração? Não conseguimos. A plenitude da nossa vida espiritual na terra não vai ser atingida. A gente vai estar sempre no nível da misericórdia, que é aquele que vai subir bem chamuscado de tanto fogo, até vai ser salvo. Nós precisamos entrar nesse lugar, entrar no lugar de conhecer a Deus, através da oração, acessando os lugares escondidos em Deus, que só é possível no nosso secreto, no nosso devocional, no nosso tempo com o Senhor. E o Senhor é um Deus de resposta. Ele fala, tudo que você perguntar, Ele vai falar, gente. Eu estava conversando com uma pastora amiga minha lá de Goiânia, e ela tinha ido ministrar em Brasília. E ela estava bem angustiada porque ela queria amigos espirituais, amigos que entendessem o que ela estava falando. Porque às vezes a gente vai conversar com algumas pessoas que a gente mais escandaliza do que faz amizade, porque eles não estão entendendo muito o que a gente está falando. Essa é uma característica da igreja contemporânea. E ela ministrou e foi jantar na casa de um pessoal e chegou umas amigas. E essas amigas já eram senhoras de idade. As duas eram amigas há mais de 20 anos, essas duas amigas que chegaram. Aí, essa amiga minha perguntou para elas, né, como que aconteceu a amizade de vocês? Aí uma foi contar. Eu fiz até jejum. Eu jejuei e pedi para Deus que eu queria ter uma amiga espiritual, uma amiga que me aproximasse de Deus. Na hora que ela começou a explicar, o Espírito Santo falou: o espírito da minha amiga, eu queria tanto que vocês jejuassem e pedissem ao Pai que eu fosse o melhor amigo de vocês. O Espírito Santo quer ser o nosso melhor amigo. O Espírito Santo quer ser o nosso melhor amigo. Eu fiquei tão constrangida com aquilo. Eu falei, gente, a gente reclama tanto, né? Às vezes está sozinho na caminhada, estamos sozinhos por ignorância. Porque o Espírito Santo quer ser o nosso melhor amigo. Clama, Espírito Santo, eu te quero, você é o meu melhor amigo. Eu tenho um nome particular com ele. Eu chamo ele por um nome e ele sabe.
Eu acho que quando eu chego no meu secreto e falo o nome dele, ele já sabe, a Isli quer conversar comigo. Então, assim, tem intimidade com o Espírito Santo. Tem algumas pessoas aqui que sabem. Eu fui fui procurar uma escola para o Benjamin. Aí, o pessoal da Secretaria da Educação me ligou e falou que tinha uma escola que tinha uma vaga para ele. Aí eu perguntei que escola que era, né? Aí é o Lar das Irmãs e falou o nome. Eu pensei, é o Lar das... É freira, né? Irmã, né? Eu imagino que é freira. Perto do Pascoaloto. Aí eu liguei pro meu marido. Falei assim, bem, saiu uma vaga nessa escola e eu vou lá. Ele falou, não vai. Eu falei assim, eu vou. Eu já falei pro Benjamin, ele tá até chorando, ele tá doido para ir lá conhecer a escola. Ele falou assim, você vai perder tempo. Eu não quero que você vá. Aí eu o convenci, né, de me deixar ir. Só que antes de sair de casa, eu falei para o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, eu vou, mas eu quero que o Senhor me dê sinais se essa é a escola que o Benjamin vai estudar ou não. E fui. Quando eu cheguei na escola, toda bonitinha, amarelinha, aí eu bati lá na porta, estava tudo trancadinha, ela abriu. Quando ela abriu, tinha uma santa do tamanho do Benjamin. Foi me dando uns calafrios, assim. Eu falei, Jesus dos crentes, olha o tamanho dessa santa aqui, né? Aí eu olhei, tinha outra santa na parede, ia ter uma festa para aquela santa aqui no Passo Fundo, e eu fui começando a ficar atormentada. Eu falei, Espírito Santo, eu já entendi, agora eu só preciso sair daqui, né? Porque aí a mulher tinha mandado chamar a diretora. Aí a diretora veio, né? Foi muito engraçado, meu Deus do céu. Ela falou assim, a vaga é para esse menino? Eu falei, seria. Seria para ele. Aí ela falou assim, olha, eu tenho vaga só à tarde, porque de manhã tá cheio. E os meninos da manhã é tudo danado. Gente, danado é consagrado ao demônio. Significa a palavra danado. Eu falei, tá repreendido que eu vou ficar numa escola que a mulher chama o meu filho de danado. Ela não vem aqui, senta aqui que eu vou pegar seus dados. Gente, eu já queria era correr. A porta estava fechada, já tinha chamado ela lá. Eu falei, não, minha senhora, faz assim, eu vou falar com o meu marido. Se ele me liberar, eu volto. Eu não menti, né? Eu ia falar e ele ia falar que não, né? Então, quando eu chego na sala dela e eu sento, tinha uma bruxa em cima do armário. Uma bruxa, era uma Barbie, o corpinho da Barbie, assim, só que eles deram uma bruxa dela, lilás, com um chapéuzinho, toda bonitinha, gente. Uma gracinha a bruxa da Barbie. Gente, foi me dando uns calafrios, assim, sabe? E ela foi perguntando, eu fui falando os dados, tudo. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou falar com meu esposo, se ele liberar, eu volto. E eu saí, sabe o que é sair do lugar, até perder o rumo de casa? Eu saí meio perturbada lá de dentro mesmo. Eu falei, Espírito Santo, isso é demais. O primeiro sinal eu já tinha entendido. Só que ele foi me trancando e me empurrando para dentro. Foi santo aqui, foi santo ali, foi o danado, foi a bruxa. Então, assim, Deus fala, gente. Deus fala. É só a gente perguntar e não limitar a forma que Deus vai falar contigo. Ele fala por sinal, ele fala em desenho, ele fala na Bíblia, ele fala com passarinho. Todo jeito Deus fala. Então Deus é um Deus que fala, amém, queridos? Ai, Deus. Na palavra do Senhor diz que só obedece a voz de Deus ou a palavra de Deus quem o ama. Abram comigo, esse eu quero que vocês abram e destaca. João 14, 21. João 14, 21. Enquanto vocês vão abrindo, todas as vezes que eu e meu esposo decidimos mudar, eu acredito que Deus coloca a vontade no nosso coração e depois efetua. Mais ou menos assim. E todas as vezes que nós decidimos mudar de cidade, eu e meu esposo entrava em oração para que se confirmasse se aquilo que estava no nosso coração vinha da parte de Deus ou se não era, só para trazer confusão.
E todas as vezes que nós perguntamos, o Senhor, Ele nunca nos deixou sem resposta. Nunca deixou sem resposta. Aliás, deixou uma vez, eu já vou explicar. Então, quando fomos de Brasília para São Paulo, Ele respondeu. De São Paulo para Caldas Novas, eram palavras claras como água cristalina. Quando foi para vir para cá, para Passo Fundo, nós ficamos em um mês de consagração ao Senhor, orando, jejuando para saber se era de Deus a mudança para o sul. A princípio era para Itajaí, mas aí Deus mudou o curso e nós viemos para cá. Eu fico pensando, se a gente tivesse desobedecido a Deus e tivesse ido para Itajaí, eu acredito que coisas terríveis teriam acontecido e Ele nos faria parar em Passo Fundo, perdendo muito tempo até fazer o caminho de volta e parar aqui. Porque ele falou. Deus, Ele nos respondeu, só que Ele não falou o que nós queríamos ouvir. A gente queria ir para Itajaí. Levando tudo pronto, tudo arrumado. Escolas, nossa intenção era ir para aprender ministerialmente, porque lá tem o IASES, né? Aqui não tinha ainda, né? Então, nós nem sabíamos que existia Passo Fundo, na verdade. Então, a gente queria ir para lá para ser aperfeiçoado no ministério. E Deus sopra o vento para cá. E se a gente tivesse desobedecido e ido? Eu não quero nem pensar. O lugar mais terrível que existe de se viver é debaixo da vontade permissiva de Deus. A permissiva é horrorosa de viver. A boa é a perfeita. Não ande na vontade permissiva. Se Deus não falou, você fica quieto. E se Deus te mandar para outro lugar, Ele vai te dar o destino, o lugar certo. Quando a gente estava vindo, quando eu vim, nós viemos para alugar o apartamento. Aí começou, eu não sei se é no Paraná que já começa as araucárias ou é em Santa Catarina. Eu comecei a ver aquelas árvores de araucária. Eu fiquei apaixonada naquilo, porque quando eu estudava geografia, falava da vegetação daqui do sul, e no Cerrado não tem araucária, né? Eu falava, nossa, que árvore mais estrondosa, que linda essa árvore. E eu sou meio ousada para pedir sinal também. E o Senhor também faz um sinal bem específico comigo, que é o arco-íris. Quando Ele está no negócio, Ele coloca um arco-íris. Se eu tiver na dúvida, para me falar que Ele está comigo, é aquela aliança que Ele tem comigo. Aí comecei a observar as araucárias e chegando, e vindo para o sul. Aí eu falei para o Senhor assim, Senhor, se é Passo Fundo, a cidade que o Senhor tem para nós, eu quero uma araucária no meu quintal. A araucária é gigante, né? Então tem que ter um quintalzão para ter araucária, né? Eu falei, porque eu não quero errar com o Senhor, eu não quero andar nesse lugar que o Senhor não tem para mim, misericórdia. Passo Fundo, só o nome é tão profundo, né? Se a gente não tiver nesse lugar de obediência, nós estamos lascados, Jesus. Aí chegando aqui, antes de entrar na cidade, se fez um arco-íris bem lindo. Eu pensei, o Senhor está no negócio. Nós chegamos numa quinta. Aí sexta-feira, ou foi numa quarta, não me lembro. No outro dia, o dia inteiro, pegamos chave em tudo que é imobiliário que tem aqui. E olhamos na quinta, olhamos na sexta. No sábado, a gente tinha que voltar. E a gerente falou assim, se não alugar essa casa hoje, vocês vão ter que pôr a mudança no caminhão e vir procurar essa casa quando chegar. Aí eu falei assim, e agora? Nenhuma casa tinha araucária, nenhuma casa agradou, nem nada, né? Aí ela falou assim, vocês viram um apartamento perto da filial, que tem uma filial da JAC aqui, que fica perto dos pastores. Eu falei, eu não vi, eu vi tanta placa na minha vida, naquele dia, que eu não sabia de que ela estava falando não sabia nem que bairro que a gente estava. Aí ela pegou e falou assim, lá na Lucas, eu vi uma placa de um apartamento e a gente não foi lá olhar. Falei, então vamos, né? O último do dia, era aquele ou não era nada. Quando nós chegamos nesse apartamento, tinha um senhor da cabeça branquinha cuidando do jardim. Eu falei assim, esse homem não tá com cara de ser o jardineiro daqui, tá com cara de ser dono, porque o prédio era pequeno. Aí a gente chegou com a chave e ele falou assim, vocês vieram ver o apartamento? Aí nós falamos, sim. Eu falei, então sobe lá, depois vocês vêm aqui conversar comigo. Aí nós entramos. O apartamento enorme, 3 quartos, bem grandão, a sala era grandona, né, pastora? Só a cozinha que era um pouco pequena.
e tinha um banheiro só. Mas na sala tinha uma trave, parecia um gol. Vocês lembram daquela trave? O sofá, todo jeito que se arrumava, o sofá não dava certo, porque tinha uma trave bem na sala, assim. Eu falei, Marta, eu não vou alugar esse apartamento com essa trave de gol aqui na sala, não. Depois não tem gente mexer em nada. Ele falou assim, eu gostei do apartamento. Eu falei, mas eu não gostei. Eu falei assim, não alugar esse, nós vamos morar onde? Ele começou a apelar, porque homem não tem muita paciência, né? Aí eu fui lá no quarto de casal e resolvi abrir a janela. Quando eu abri a janela, tinha 2 araucárias no quintal. Enorme. Eu falei, Deus, eu pedi uma, se eu já deu, foi 2, né? Ele é soberano, né? Aí eu já desci aleluiado, pensei, aqui mesmo, que nós vamos morar então. Aí descemos lá, aí o seu Ângelo perguntou se tinha gostado e tal. Aí perguntou de onde a gente era, que esse sotaque de goiano, a gente não é baiano, tá, gente? A gente é goiano. Aí vocês são baianos? Não, a gente é goiano. Ah, tá vindo a trabalho? Sim. Aí o Marlon falou para ele assim, eu preciso de um apartamento porque eu vou ficar fora a semana inteira. E eu quero deixar eles seguros. Aí o seu Ângelo virou para ele e falou assim, pode trabalhar tranquilo, que eu faço papel de pai para vocês aqui. Foi Deus usando a boca daquele homem. Pode ir que o pai está cuidando. E assim fechamos o negócio. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Ele vai fechando tudo. Depois que a gente alugou, que a gente foi saber que os pastores moravam perto, a gente estava a pé, o carro não tinha vindo ainda. Então Deus tinha organizado tudo. O centro da vontade de Deus para essa estação é Passo Fundo. E a gente não teve dúvida, porque ele foi sinalizando. Tudo que a gente perguntava para ele sinalizar, ele foi sinalizando. E quando não é para nós fazermos, ele também sinaliza. Aí cabe a nós obedecer ou não. Gente, o coração aperta, né? O coração aperta, você não tem paz naquele negócio. E Deus fala que o versículo. A justiça de Deus é a paz. Então, se você não está em paz, não faça. Na dúvida, não se movimente. Só se movimente na convicção daquilo que Deus colocou no seu coração. Ainda que você não queira. A gente não queria vir para Passo Fundo, a gente queria ir para mais lá, né, no Mevan. A gente queria ir no Mevan sede, que a gente queria ir. E Deus falou assim, mas vocês não querem aprender? Então vai aprender com quem está começando. Com quem já está pronto é muito fácil. E nós nos submetemos. Temos aprendido muito. Os grandes homens que a gente assistia pela internet, todos vieram aqui. Aliás, quase todos. Só falta alguns, né, pastor, da equipe de governo. Mas todos aqueles que a gente ouvia e queria aprender com eles, Deus tem trazido para cá. Então, assim, o centro da vontade de Deus para nós hoje é aqui. Se um dia Ele quiser nos movimentar, Ele sabe que a gente mora em tenda. Mas a gente quis se movimentar de novo, né, pastor Célio? Foi no começo desse ano? Foi ano passado? Começo do ano passado. Aí Itajaí de novo. Aí para Itajaí, porque o negócio estava, né? A poda vindo, né? Tremendo. Pastor, então vamos morar com a gente. A gente quer ir para Itajaí. Ele nem demorou, né, pastor? Acho que foi uns 2 dias. Foi um não do tamanho da nossa cara. A gente vai? É claro que não, né? Tá bom, Jesus. Então, bora ficar em alegria. Eu não tenho que obedecer a Deus bicudo. Eu tenho que obedecer Ele sabendo que a vontade dEle é melhor. Ele é soberana. Amém? E para concluir, a obediência cria alicerces inabaláveis. Carvalho de justiça, junto a ribeiro, é só para quem obedece. Raízes profundas é só para quem obedece. Quem tem raiz fofa, meu querido, deu uma brisa, você está arrancando, capotando e indo para outro ministério. Ai, mas doeu aqui, vaza. Ai, mas está doendo de lá, vaza. Aí por algo menor lá, vaza para outro. O que você fica? Vulnerável. Nós precisamos criar raízes. E como que Deus vai provar se as nossas raízes estão profundas? No vento. Vento, tempestade. Tem uns ventos aqui no Passo Fundo que é forte. Goiás não tem, não.
tem provado a gente esses ventos. A gente chama os anjos do céu tudo lá para casa quando começa a dar os ventos. Você fala, agora a árvore vai arrancar, aquela árvore da frente vai arrancar. Ela faz assim e volta. Assim somos nós, que estamos firmados na rocha, fundamentados na obediência à palavra. Pode vir o vento que for, que não arranca. Mateus 7, 24, 27. Deixa eu ler para vocês. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou. E grande foi a sua ruína. Todos dois ouviram a palavra. Todos dois ouviram. Tanto o insensato quanto o justo ouviu a palavra. E todos dois vão sofrer as mesmas coisas. Vento, tempestade, sopro, chuva. A única questão é, quem vai sobreviver? Quem vai sobreviver às tempestades que vêm sobre nós? Se eu não estiver firmada na rocha, eu não vou suportar. E a casa vai cair. Eu preciso obedecer e fundamentar a minha casa na rocha, que é Cristo, que é a verdade e que é o verbo. A verdade é uma pessoa. Não fala que a verdade liberta? Jesus liberta, não é a sua verdade. É a verdade que é o Cristo. Então, se a minha vida está fundamentada na verdade, eu vou sobreviver. Quantos você conhece, quantos nós conhecemos que vieram as tempestades e eles ruíram? Não estão aqui. Muitos não estão com a gente na caminhada, muitos não estão em Jesus. Muitos estão na igreja como se estivessem mortos, indo para o cemitério. E nós não estamos mortos indo para o cemitério, nós estamos indo para um casamento. Nós temos um noivo. E esse noivo não vai vir buscar uma noiva que foi totalmente assolada pelas tempestades, está com os vestidos tudo rasgado, as telhas da casa estão voraçadas, está sem janela, está sem porta. Não é esse tipo de noiva que ele vai buscar. Ele vai buscar aquela que é firmada dele. Vestes brancas, alvas como a neve, atos de justiça dos santos. A igreja que o Senhor Jesus vai vir buscar, ela já existe. Já existe um remanescente que tem ansiado o retorno do Messias, que tem clamado junto com o Espírito Santo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ama o retorno de Jesus porque sabe para onde está indo. Aquele que não ama o retorno de Jesus é porque estão com os olhos nessa terra. Aquele que não ama o retorno de Jesus Cristo é porque está preocupado com as coisas dessa terra. Ou não tem a certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Por isso que não quer que ele venha. Mas a noiva, convicta, que vive os princípios da palavra, ela tem clamado, volta Jesus. Volta Jesus, está ruim sem você aqui. Porque só vai ficar bom quando o rei reinar. Sem o rei reinando, nada vai bem. Nada vai bem. Então nós precisamos ser esses que construiu a sua casa sobre a rocha. Isaías 48, 18 diz assim: se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar.
Nós precisamos ouvir a voz daquele que tem gritado. Nós precisamos ouvir a voz daquele que tem falado dentro, tem falado no ouvido, tem falado de todas as formas. Pela misericórdia do Senhor, a gente ouve em parte, sem estar no secreto, sem estar orando. Porque Ele é misericordioso, Ele sussurra dentro de nós. Às vezes a gente está em aflição, fazendo alguma coisa que não deve, o Espírito Santo fala ao nosso coração sem a gente ter pedido. Esse é o papel dele, o nosso ajudador. E a diferença é, por isso que eu queria que vocês refletissem no texto que eu li para vocês no começo. Depois de tudo que foi dito, qual pai que nós temos ouvido? O pai da verdade ou o pai da mentira? Que nós sejamos um povo, que nós não tenhamos parte com Satanás. O papel de Satanás é roubar, matar e destruir. Tudo que ele fala é mentira. Tudo que ele te propõe, tudo que ele me propõe é mentira. Quando a gente ceder, no final vai dar errado. Nós precisamos ter a convicção de que nós estamos obedecendo o nosso Abba. O Senhor fala: bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, de vos fazer prosperar e não causar danos. Esse é aquele que fala ao nosso coração. Quando ele fala não para nós, é não para proteger, não é porque ele é um pai ruim, quer que você se dá mal, fica chateado, não. Na Bíblia fala que ele é o Criador. Vocês acham que Deus nos criou para nos fazer sofrer? É esse Deus que vocês acham que é o nosso pai? Não é. Nós sofremos porque a nossa natureza adâmica, ela luta contra o espírito o tempo todo. Ela não quer se converter àquele que é amor. Mas tudo que ele deixou escrito para nós são medidas protetivas. Vocês já imaginaram perdoar 70 vezes 7? Quem perdoa 70 vezes 7 por dia é uma pessoa livre de mágoa, livre de rancor, livre de ira. Foi por isso que ele falou para perdoar esse tanto. Quantos de nós, quantas pessoas a gente conhece que tem problemas com doenças psicossomáticas, câncer, estoura câncer, de tanta mágoa, de tanto rancor. Eu tenho uma parente muito próxima de mim, que ela tem esclerose múltipla nos órgãos, de tanto rancor, de tanta mágoa, por não liberar perdão. Eu sei que no dia que ela perdoar essa galera que ela tem carregado nas costas, ela vai ser curada. A mágoa tem matado ela. Mas nós temos um Deus que fala: cara, perdoa 70 vezes 7. Se livra desse povo. Não carrega essas pessoas nos seus lombos. Deixa para mim. Deixa para mim. Vai livre. Vai livre no caminho. Esses dias eu estava vendo uma imagem que eu me lembrei do versículo da canga. Toma o seu lugar comigo na canga. E junto com os boi aqui, né? A canga que põe dois, um boi de lá ou de cá. Só que era o formato da cruz. Aí Jesus de um lado da cruz e o discípulo do outro lado. E eles carregando a cruz. Se Jesus é participante na caminhada comigo, não há peso. Se o que você está fazendo é pesado para você, não foi Jesus que falou para você fazer. Se está pesado, se está ruim, se está te causando dor, não foi Jesus que colocou esse encargo sobre a sua vida. Porque o fardo dele é leve. Não há peso. Não há peso. Vamos ficar de pé? Não há peso de condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há peso obedecer. É fácil? Não é, mas com o Espírito Santo é possível. E nessa noite você venha clamar ao Senhor: Pai, aumenta a minha fé, como os discípulos pediram para aumentar a fé, para perdoar. Aumenta a minha fé para te obedecer. Porque o que mais dificulta o ser humano de obedecer a Deus é não crer nele. Eu preciso crer no Senhor.
Eu preciso crer nas Escrituras, eu preciso crer nessa verdade. Por que eu coloquei essa bandeira de Passo Fundo aqui? Porque nós só vamos ganhar essa cidade para Jesus a partir da nossa obediência à palavra dele. Não adianta ir fazer evangelismo de rua raso. Nós precisamos ter convicção da bandeira que nós carregamos, que é a bandeira de Jeová. Nós precisamos ter convicção daquele que nós representamos, que é Jesus Cristo. Como Jesus ganharia Passo Fundo? A igreja do Senhor tem se tornado uma igreja chata, uma igreja que não pode, que pode. Jesus não era chato, Jesus era amoroso. Jesus reconciliava o povo com Deus. Jesus curava. E Ele habita dentro de mim e dentro de você. É com esse Jesus que eu faço evangelismo de rua. É com esse Jesus que eu vou ganhar Passo Fundo. É com esse Jesus que eu vou lá atrás do Bourbon e vou abraçar a prostituta que está lá e falar para ela: você é minha irmã, você só não sabe disso. Vou na periferia, vou em quem está em condição de rua, vou em quem está em drogadição. Você quer ficar chapado? Fica chapado no Espírito Santo. Quer adrenalina? Não fuma crack. Vai ser cheio do Espírito Santo. Aquilo que o povo usa lá fora para preencher o vazio deles, nós temos a resposta. O vazio é do tamanho de Jesus Cristo. Nós precisamos anunciar para Passo Fundo que há o Jesus Cristo que enche o vazio do pobre, do rico, da viúva, do necessitado, do órfão, de todos. A igreja é para todos. Ah, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda nessa noite a nos submeter à Tua palavra e te obedecer. Pai, nós não queremos mais fazer aquilo que o Senhor não nos mandou fazer. Nós queremos assentar aos Seus pés, assim como Maria, e ser discipuladas por Ti, Jesus. Nós não queremos fazer a obra sem antes conhecer o Deus da obra. Nós queremos ter convicção de quem o Senhor é. Nós queremos ter autoridade e poder pela obediência. Abre a sua boca, irmão. Abra a sua boca, irmã, e ora. Ora para que você seja empoderado pela obediência, sabendo quem você é e quem você serve. Em nome de Jesus. Prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do Seu amor. A tempestade ouvi Sua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Oh,
Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade, aleluia, aleluia, seu amor me alcançou. Aleluia, seu amor me alcançou. Aleluia, aleluia, seu amor me alcançou. Pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Aleluia. Só nos faz não somente ouvintes, mas sim praticantes. Nós não podemos ficar na audição, desesperadamente nós precisamos se tornar praticantes daquilo que ouvimos. Maná do céu, ele tem caído sobre nós, e nós temos recebido o maná escondido do Senhor. Nos últimos dias o Espírito Santo tem direcionado meu coração para que as mulheres deste lugar ministrem o Senhor. Até o retiro dos homens, somente as mulheres vão ministrar. E o que as mulheres têm trazido para nós é para nos ensinarmos a ser sacerdote. Tanto que no retiro de homens nós estamos trazendo uma das mulheres lá da sede para ministrar aos homens. E certamente vai ser muito tremendo. Aleluia. Nós estamos muito felizes por isso, por essa palavra dessa noite, palavra que nos movimenta. Nós precisamos disso, irmãos. Eu sabia que nós teríamos o rema hoje. Eu sabia, nós estávamos lá na oração, e o Espírito Santo já estava falando conosco que nós teríamos o rema hoje. E o rema sempre vem, por causa disso que foi ministrado aqui hoje. Se nós pedimos com a motivação certa, ele vem. Ele nunca deixa alguém esperando. Ah, Senhor, manda mais um peixinho aí. Ah, ele não vai mandar espinho não, irmão. Ele vai mandar peixe mesmo. Aleluia. Estamos muito felizes com a visita do Jeff hoje lá do Itajaí, nosso amigo, nosso irmão, amigo aí do pastor Mauro e da família. Nós estamos muito felizes. Nós sabemos que é uma família de Deus, né? Sim, à primeira vista eu não os conhecia. Eles estão aqui hoje nos presenteando aí com a presença deles. Ele falou que dá um cheiro, né? Nós que sentimos privilegiados, né? Muito bênção. Aos irmãos que vieram conhecer o ministério, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Nós somos simples aqui. Nós somos ministrados pelo Espírito Santo. Nós não inventamos firula. Nós não temos firula aqui. Você vai ver muita gente correndo aqui pelo chão, pé descalço. Nós entendemos que nosso chamado é
é para a liberdade mesmo. E é para isso que o Senhor nos chamou, para sermos livres, para fazermos aquilo que o Espírito Santo nos dirigia a fazer. Nós não fomos criados em gaiola, quer dizer, fomos até fomos, mas nós saímos dela. Aleluia! A religião não nos pega mais. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus. Então não se constrange, eu volto outras vezes. Eu sei que alguns irmãos aí vão estar no retiro com a gente, os homens, estejam orando, amém, irmãos? Falta aí alguns dias, poucos dias já, na outra semana já. Você ainda está em tempo de não perder a oportunidade, amém? Glória a Deus, sexta-feira nós temos sala de oração e assim por diante. Estamos em paz? Levanta as mãos para o céu então. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus, por aquilo que recebemos hoje, Senhor. O louvor nós te damos, Senhor, mas a palavra o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo presente. Nos ajuda a desembrulhar isso no nosso coração, Senhor. Que a luz, aleluia, nos mostre o laço para desembrulharmos, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Glória a Deus. Eu tive uma visão, nós estávamos orando lá em cima, de um depósito cheio de pacote de presente. Meu Deus, por que está dentro de uma sala fechada? Vamos orar sobre isso, amém, irmãos? Que Deus abençoe. Vamos na paz do Senhor, amém? Glória a Deus.